Debate. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate. Hoje começando o Campeonato Mineiro, o Campeonato Estadual, e a Itatiaia transmitindo a partir de 6h05 jogos de Cruzeiro e Atlético. Natália Fiuza, vamos lá com esse cenário de favoritismo, as expectativas para essa temporada. O Atlético venceu as últimas edições, foi um dos primeiros colocados no último Brasileiro. Ele segue favorito nesse campeonato? O Cruzeiro vem mais forte do que no ano passado com as contratações de um novo técnico? Queria a sua análise quanto a esse cenário, Natália. Cirilo, acho que é inegável o favoritismo do Atlético, não só pela questão de maior investimento, mas pela qualidade do elenco, pelo fato de que tem um trabalho de continuidade do seu treinador, enquanto o América e o Cruzeiro passarão por um processo de moldar o time, de formar esse time, de entender o trabalho novo do treinador. O Filipão só vai dar sequência no que já vinha funcionando. O time terminou bem a temporada passada e teve um acréscimo importante da chegada do Gustavo Scarpa, que vai qualificar muito o meio-campo e vai, de alguma forma, ajudar o Atlético a ser mais criativo do ponto de vista ofensivo, que era a principal crítica que fazíamos ao time do Filipão na temporada passada. Então, acho que por todos esses fatores, que vão além de só do fato de ser o time com mais investimento, credenciam o Atlético a ser favorito ao título, mas eu tenho a expectativa e tenho a confiança de que o Cruzeiro possa retomar um protagonismo nesse ano, chegando à final, fazendo um jogo duro na decisão, tentando de alguma forma bater de frente com esse Atlético. Tem as suas limitações, mas a gente sabe que clássico, né, é tudo muito diferente. Numa final, mesmo sendo ida e volta, de alguma forma as forças podem se equilibrar. Então eu tenho a expectativa, a confiança que o Cruzeiro possa ir além do que ele tem conseguido ir nos últimos anos. No ano passado, por exemplo, tomou 2 sapatadas do América na semifinal, né? Foi muito mal nos 2 jogos. Quem sabe o Cruzeiro conseguindo chegar. Mas interessante, Cirilo, ver como os 3 times da capital, eles entram pressionados de alguma forma, né? O Atlético entra pressionado a lidar com esse favoritismo, porque qualquer coisa que não for o título vai ser tratado como frustração. O Cruzeiro entra pressionado a recuperar um protagonismo de novo no cenário estadual, agora com um novo técnico, com mais reforços. E o América entra desprestigiado nesse campeonato com relação aos anteriores, né? Porque a gente tinha um Cruzeiro que estava desfacelado, um Cruzeiro que estava se reconstruindo. Neste momento, o América teve uma ascensão, se organizou, contratou bons jogadores, chegou a bater de frente com o Atlético em algumas finais, mas pelo rebaixamento, pelo reinício de trabalho, acho que o América entra com a moral mais baixa em comparação às últimas temporadas. Ô Simões, torcedor do Cruzeiro tem mais motivos para acreditar nessa temporada do que nas temporadas recentes em que o Atlético conquistou o tetracampeonato, Simões? Olha, o Cirilo, a gente percebe, né, que o Cruzeiro vai ter um nível de investimento diferente nesse 2024 em relação ao que foi 2023, né? Porque os outros anos estavam na Série B do Campeonato Brasileiro e aí era mais do que justificável, né? A expectativa é que isso possa acontecer, né? Embora seja um trabalho muito, mas muito novo mesmo, né? O Larcamon é uma novidade total e absoluta, né? É mais ou menos quando o Pesolano chegou, né? Exato. Mais ou menos como quando o Pesolano chegou, na maneira de jogar, como o time vai se comportar. A diferença é que o Cruzeiro tem mais peças de qualidade para jogar esse campeonato mineiro do que tinha no ano passado, embora tenha feito muitas contratações, só que essas contratações não vingaram desde o estadual. A gente não pode esquecer que o Gilberto fez gol num jogo só. Sim. O Wesley aconteceu só num clássico contra o Atlético, da fase classificatória. O Nicão não conseguiu se firmar entre os titulares. Não conseguiu se firmar. O Ramiro também não era utilizado por ele. A gente não sabe o motivo, mas depois com o Pepa se machucou. Então, quer dizer, é um Cruzeiro um pouco mais estruturado, mas com uma mudança de treinador, né? Agora, tirar o favoritismo do Atlético é impossível, né? O time do Atlético, além de ter um time muito forte, tem um grupo muito forte, muito poderoso, tá? Então é o favorito absoluto a quebrar uma escrita considerável. Na era Mineirão, todos os campeonatos mineiros em anos terminados em 4 foram vencidos pelo Cruzeiro. Eu escrevi uma coluna sobre isso no itatiaia.com.br. O Cruzeiro foi campeão 74, 84, 94, 2004 e 2014. 2004 e 2014 em finais contra o Atlético. 94 com o Ronaldo como grande estrela. 84 quebrando o hexa do Atlético.
e 74 sendo tricampeão depois de perder 70 para o Galo e 71 para o América. E o Galo, 64, ainda foi o Siderúrgica. O único campeonato mineiro terminado em 4 que o Atlético venceu é um muito especial, o de 1954, que significa o primeiro tricampeonato da história do Galo no estadual. O Galo que foi o último dos 4 grandes, né, considerando o Vila, a ser tricampeão. Mas aí depois de 54, ele é penta, em 55, 56, ele é pentacampeão, aí decreta a maior sequência de títulos da era do profissionalismo iniciada em 33, com o Hexa de 78 a 83. Então, tem alguns fatores históricos, a gente vai trazendo durante a competição, que envolve esse campeonato. E tem outra data muito especial para o Galo em 14, que é a Taça Bueno Brandão, 1914. Aí tem muita gente que considera como se tivesse sido a primeira edição do Campeonato Mineiro, embora foram só 3 times, o América, o Atlético e o Iali, mas de toda forma, é um contorno muito especial que esse Campeonato Mineiro tem, tá? Agora é difícil a gente acreditar que não terá o protagonismo do Atlético, com o Cruzeiro sendo o principal candidato a tentar tirar esse título do Galo. Cirilo, e assim, o Simões fala, né, desse investimento do Cruzeiro que foi um pouco maior, da chegada de peças que nos dão mais esperança, mas é tudo baseado também na expectativa, né? Porque a gente coloca um favoritismo em cima do Atlético muito em função do que a gente já viu dentro do campo. E o Cruzeiro a gente não viu. Então pode ser que essa análise mude bruscamente no final do torneio com um Cruzeiro que não conseguiu se encaixar, não conseguiu transformar o campeonato estadual nesse período de formação do time. E aí é um problema para o restante da temporada. Mas se houver o encaixe, acho que é um Cruzeiro que pode tentar fazer essa final com o Atlético, coisa que não conseguiu nos últimos anos, desbancando o América, que tem sido, né, esse candidato a tentar barrar esse favoritismo do Galo. O tetra do Galo são 2 em cima do América, 1 em cima do Tombense e 1 em cima do Cruzeiro. Então, quer dizer, o América foi mais adversário do Atlético nas finais nesse tetracampeonato. E tem um outro ponto do Galo, né? O Galo já está pronto, né? Sim. E tem um reforço, que se chama Gustavo Scarpa. Pelo amor de Deus. Não tem nem... É aquela história, como diz o Romário, né? Entrosamento é pra jogador ruim. Craque chega e joga, né? A gente não tá imaginando que o Scarpa vai ter que entrosar. Pô, gente, o Scarpa já nasceu entrosado, né? É uma nova temporada com alguns fatores importantes que trazem um interesse até maior para o campeonato estadual, como estão destacando aqui o Simões e a Natália. E você acompanha pela Itatiaia hoje a partir de 6h05, com Vila Nova e Cruzeiro, com o Poeta Azul Piquitito e com o Caixa, dono do gol, transmitindo o Patrocinense Atlético às 9h30. Estaremos nessa. Fala, Simões. Não, eu quero falar um negócio antes do Michel Ângelo entrar no estúdio ali. Por quê? Aqui, vocês concordam que a tarefa do Cruzeiro é repetir o que o Fluminense fez no Rio nos últimos 2 anos? Com o favoritismo do Flamengo por lá? Sim. Eu acho que até mais 2022, talvez. Só que o Porque Fluminense... 2023 já era um time mais qualificado, né? Já tinha o Keno, já tinha o Marcelo. Isso faz muita diferença. Aliás, o Marcelo na final fez uma diferença absurda, né? Mas o 2022 foi muita surpresa, né? O Fluminense ganhar aquele carioca em cima do Flamengo. Eu acho que é mais ou menos, dá pra criar mais ou menos um paralelo, né? Considero que uma responsabilidade maior do Cruzeiro nessa temporada em evitar um pentacampeonato do Atlético traz um peso maior para a competição, né? Um interesse maior para a competição. Você sabe que no Hexa, o único título que o Galo conquistou em cima do Cruzeiro, num jogo contra o Cruzeiro, porque eram fases finais, né? Foi o Penta, de 82. Eles chegaram na última rodada da fase classificatória com o Galo tendo 1 ponto a mais. Então ele jogava o clássico pelo empate. O Cruzeiro saiu na frente ganhando de 1-0. O Galo foi pentacampeão, virando o jogo por 2-1, com um gol do Renato Queiroz no último minuto do primeiro tempo e um gol do Reinaldo no primeiro minuto do segundo tempo. E essa questão da responsabilidade, em 2020, o primeiro Campeonato Mineiro depois do rebaixamento, todo mundo sabia que o Campeonato Mineiro não era prioridade para o Cruzeiro. E o Cruzeiro estava completamente desmodelado. Era o pior Cruzeiro da história. Aí o 2021, o Cruzeiro de uma frustração muito grande por não ter conseguido o acesso e ainda passando por muitas mudanças. E o de 2022, que é o primeiro do Ronaldo, a prioridade era a Série B. Então, o que viesse no estadual era lucro. 20 não foi nem semifinalista, né? Pois é.